Olá, seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica que traz o que há de mais importante no mundo dos negócios, e vamos aos destaques da semana. A montadora Nissan anuncia investimento bilionário no Brasil para encarar de frente a concorrência das chinesas GWM e BYD no país. Mesmo com 100 mil clientes, o banco digital alemão N26 decide fechar a operação no Brasil e alega: o foco está no mercado da Europa. Startup WeWork, que consagrou o modelo de trabalho cooperativo, entra em recuperação judicial com uma dívida astronômica. Enquanto isso, a Shein se prepara para entrar na Bolsa dos Estados Unidos com uma avaliação de até 90 bilhões de dólares. Eu sou o Bruno Meyer e o Business está no ar. Oferecimento Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. E vamos começar o programa falando de investimento, porque a Nissan vai reforçar a atividade industrial no Brasil com um investimento de R$1,5 bilhão de reais, além do que já havia sido anunciado. Com isso, a montadora vai desembolsar R$2,8 bilhões de reais entre 2023 e 2025. Os recursos serão usados na produção de novos veículos. Serão 2 modelos utilitários esportivos, sendo um deles a próxima geração do compacto Kicks e o único produzido, inclusive, hoje em Resende, no Rio de Janeiro. Um dos 2 novos modelos será direcionado à exportação. A empresa pretende ampliar as vendas externas para mais países da América Latina. O próprio presidente mundial da companhia, Makoto Uchida, chegou ao Brasil nesta semana para anunciar a novidade. A empresa pretende ampliar as vendas externas para mais países da América Latina e um dos 2 modelos terá plataforma que poderá servir como base para uma versão híbrida, tanto elétrico quanto etanol. Mas os detalhes não foram revelados. Diante da forte concorrência das chinesas GWM e BYD, a Nissan se mostra pronta aí para disputar esse mercado. E a Americanas, ela conseguiu vender um ativo bem importante aí nos últimos dias, que foi um jato executivo, um Phenom 300, fabricado em 2014 da Embraer. Esse, na verdade, é o primeiro de uma série de bens à venda da Americanas. A empresa, como todo mundo sabe, foi assunto nacional, está em recuperação judicial. A gente acompanha isso quase mensalmente, semanalmente aqui no Business, e ela tenta se desfazer de ativos para levantar dinheiro, como parte aí da estratégia de reestruturação, já que ela tem dívidas superiores a 40 bilhões de reais. Eu falei 40 bilhões. Presta atenção no número, quanto foi vendido. A aeronave foi vendida por cerca de 44 milhões de reais. E quem comprou o jato foi o empresário nordestino Beto Studar, de Fortaleza. Quem que é esse empresário? Ele não é tão conhecido, ele é conhecido muito no Nordeste. Ele já foi vice-presidente da Confederação Nacional das Indústrias e presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Uma outra notícia que chamou a atenção é que a varejista desistiu de vender o hortifruti natural da terra. Em comunicado, a empresa diz que suspendeu o processo de consulta ao mercado por um comprador para a rede. O objetivo agora é manter as 2 marcas, tanto Americanas quanto a Natural da Terra, que é a maior rede varejista de frutas, legumes e verduras do país, comprada por R$2,1 bilhões de reais em 2021. E a empresa mais valiosa do mundo, a Apple, divulgou o balanço, os lucros, quanto foi de venda do 3º trimestre. E como o resultado é muito aguardado pelo mercado financeiro, eu chamei aqui no estúdio, direto de Miami, veio aqui para São Paulo, Will Castro, estrategista-chefe da Avenue. Obrigadíssimo pela presença aqui no estúdio. Antes de mostrar todos os números aqui no telão do Business, o que você achou? Assim, o que você pode adiantar para o público? Os números da Apple foram bons, cara. Assim, apesar da ação não ter repercutido tão bem no mercado financeiro, os números dela não foram ruins, não. A questão é que o mercado olha 2 coisas muito especificamente
E aí a gente vai falar um pouco disso. Né? Deixa eu mostrar, antes de qualquer coisa, os números aqui no telão do Business. Quanto a Apple lucrou? Vamos começar com o lucro aí. Os números da Apple, lucro em apenas 3 meses, aí uma alta, um crescimento de 10,7%, 22 bilhões e 950 milhões de dólares. Imagina um lucro desse, uma empresa que lucra em apenas 3 meses esse valor. A receita, todo o dinheiro que entra na empresa com a venda de um produto ou serviço, 89 bilhões e meio, teve uma queda aí de 0,7%. E a venda de iPhones, por que eu sempre destaco, né, Will, a venda de iPhones? Porque praticamente é metade da receita da empresa, né? Com a venda de iPhones teve um salto aí de 2,7%, 43 bilhões e 800 milhões. Por que a gente repercute tanto aqui no Business a Apple? Por conta desse valor de mercado astronômico. É uma empresa que vale 2 trilhões e 800 bilhões de dólares. O Will está acostumado com esses valores aí, eu não faço nem ideia o que são quase 3 trilhões de dólares. Agora, Will, o que a gente pode destacar quando a gente olha esses números, teve alta no lucro, teve alta nas vendas, mas por que o mercado não gostou tanto? Exato, Bruno. Então, assim como tu comentou, né, uma empresa de 2,8 trilhões de dólares, todos os números dela são muito astronômicos, né? E tu bem citou, vendas de iPhone é metade do resultado da Apple, especialmente ali na parte de receitas, né? E você tem mais em torno de uns 20 bilhões de dólares ali que é só venda de serviços. Tá. E essas duas linhas são as mais relevantes. E essas duas linhas a Apple entregou aquilo que se imaginava dela, ou seja, ela vendeu iPhones, conseguiu ter um pouquinho de crescimento, marginal, é verdade, mas olha o contingente também de pessoas que já têm iPhones no mundo inteiro. E na parte de serviços, ela também entregou um crescimento chegando a mais de 20 bilhões de dólares de receita só em serviços. A Apple tem mais de 1 bilhão de pessoas que pagam alguma coisa para a Apple todo mês. 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro que pagam alguma coisa para ter um iCloud, para ter o iMusic, o Apple TV ou algum outro tipo de serviço para a Apple. Mas agora, iPhone continua metade aí desse valor aí vem do iPhone, né? Exato. Para quem quiser entender a Apple, né? Metade da receita, daquilo que faz a Apple ser aquilo que ela é venda de iPhone, realmente. Aí você tem outros 20 bilhões de dólares que também, se você pensar num cômputo de receita de 90 bilhões, 20 é relevante, né? E o resto acaba sendo MacBooks, AirPods e toda outra gama de produtos que a Apple produz. E ali é que ela decepcionou. Se você for olhar todas essas linhas de receita, vendeu menos iPads, vendeu menos AirPods, Apple Watch, e por aí vai. Teve queda em todos esses produtos? Teve queda em tudo isso e é isso que o mercado não gostou. Muita ação repercutiu um pouco negativamente. Isso não é preocupante, Will? Eu acho que assim, até pode ser, mas assim, você tem uma boa justificativa, uma boa desculpa, entre aspas, digamos assim. O que acontece? Veio a pandemia, todo mundo gastou muito dinheiro comprando computadores, iPads e por aí vai. E de lá para cá, essas linhas de receita foram desacelerando. Normal, né? As pessoas não vão comprar iPad todo tempo. Você falou em desaceleração, essa é uma pergunta que eu queria fazer. A gente, inclusive, trouxe aqui no Business um dado que a venda de celulares, de aparelhos celulares, estava desacelerando isso no mundo. E como sempre, os resultados da Apple são muito esperados, aguardados no mercado financeiro, né? Isso é um bom sinal, né? Porque as concorrentes, as rivais dela, algumas caíram de vendas de aparelhos, né? E a Apple não, pelo menos ela tá aí com esse valor astronômico aí, bilionário. Tem um mercado super importante para a Apple, o terceiro mais importante, na verdade, mas que é mais emblemático, que se chama China. Isso. E na China, muita gente imaginava que ela ia perder espaço. Teve o governo chinês banindo, né, o uso de iPhones para alguns funcionários do governo e por aí vai. Nada disso, as vendas ficaram flat, elas não cresceram, mas também não caíram. E aí, conforme tu falou, outras venderam menos e a Apple, inclusive, ganhou market share lá nesse mercado, no mercado chinês. Deixa eu girar o assunto, porque a Disney teve um lucro acima do esperado no último trimestre e os parques temáticos foram os motivos centrais para o maior impulso nos ganhos. A receita nessa área, que inclusive produtos de consumo, cresceu 12%, alcançando 8 bilhões e 160 milhões de dólares. O grupo reportou um lucro de 264 milhões de dólares. Porém, os negócios de streaming
ainda são uma dor de cabeça para a Disney. A empresa segue na confiança de que a divisão da Disney Plus se torne, enfim, lucrativo até o 4º trimestre do ano fiscal, isso do ano que vem. Uma das táticas para compensar as perdas no streaming é cortar gastos, vai seguir cortando gastos aí, dessa vez de conteúdo na plataforma. Os gastos devem cair para 25 bilhões de dólares, isso é 17% abaixo de 2 anos atrás. E há quem diga que a empresa está em negociações para vender parte da programação para a Netflix, sem incluir os pesos pesados, como os produtos da Marvel e Star Wars. Agora, mesmo com os parques praticamente salvando o trimestre da empresa, a Disney sinalizou de novo mais cortes por aí. O CEO Bob Iger já demitiu 8.000 profissionais este ano e havia se comprometido a cortar mais de 5 bilhões e meio de dólares em despesas anuais. Novamente, a empresa sinalizou que pode ter mais cortes por aí, porque ele diz que pode ampliar o corte de despesas em 2 bilhões de dólares. Segundo ele, esse corte levará a Disney de uma era de concertos para uma era de construção. Deixa eu chamar o Will rapidamente, porque você mora nos Estados Unidos, na Flórida. Exato. Ainda. Exato. O que se escuta lá na Flórida, nos Estados Unidos, em relação aos negócios Disney? Eu acho que o primeiro ponto super relevante é que a Disney tentou sair um pouco das polêmicas que envolviam ela, né, em relação a questões muito mais conceituais, ou enfim, todas aquelas polêmicas que a gente ouviu falar. A gente parou um pouco de ouvir falar a respeito disso. A Disney sai disso e foca naquilo que é o core business dela, né? O Bob Iger, o CEO, que já foi CEO da Disney durante muito tempo e que fez a Disney ser quem ela é, ou seja, durante 20 anos ele foi CEO e a empresa cresceu, entregou bons resultados, e ele saiu e a empresa foi para um caminho não muito positivo, e as ações repercutiram isso e caíram fortemente. Ele volta numa linha meio de salvar a empresa. E qual que? Não existe mágica, né? Como vai salvar como? Basicamente é cortar custos e focar naquilo que de fato dá dinheiro. Tu bem citou, o streaming não é uma coisa que dá dinheiro, é uma coisa que é um investimento da Disney para eventualmente... Eventualmente lá no futuro conseguir compensar isso, enfim, e aí ser lucrativa. Mas o que o Bob veio fazendo é exatamente isso. Corta custos, foca naquilo que é rentável, aumentou preços em parques também. E na parte de conteúdo, que é muito intensivo em capital, né? A Netflix gasta uma montanha gigante de dinheiro e gastou durante muito tempo até se tornar lucrativa, sempre queimou muito caixa. E esse negócio de streaming, ele é assim intensivo em caixa, e cada vez mais a Disney vai, não, peraí, corta aqui, corta ali, vamos focar em eventualmente alguns conteúdos ali que nos gerem eventualmente depois mais vendas e visitas a parques também, né? Bom, nós recebemos em nossos estúdios o Will Castro, que é estrategista-chefe da Avenue. Obrigadíssimo pela presença aqui. Prazer sempre estar aqui. Deixa eu girar os assuntos, porque os negócios não andam nada bem para a WeWork, a startup que consagrou o modelo de coworking no mundo antes de entrar em crise financeira, entrou com um pedido de recuperação judicial. A gigante reportou quase 19 bilhões de dólares em dívidas. A derrocada é mais um ponto negativo no histórico da companhia, fundada por Adam Neumann, que já foi uma das startups mais valiosas do mundo, atingindo os 47 bilhões de dólares em 2019, como a maior locatária de escritórios em Manhattan, em Nova York. E o banco digital N26 decidiu fechar a operação no Brasil. Olha, foram 2 anos no país, dezenas de contratações, muitos projetos pilotos, mas a confirmação ocorreu na última semana num aviso aos funcionários que o banco deixaria o Brasil. Qual é o motivo oficial? O foco vai ser o mercado europeu. O N26 ele tem sede em Berlim, na Alemanha, e tenta ampliar há algum tempo já os braços fora da Europa. Por exemplo, nos Estados Unidos ele entrou em 2019, mas saiu 2 anos depois, o mesmo período, curiosidade aí, coincidência ou não, o mesmo período no Brasil, né? 2 anos depois ele foi embora. O mercado diz que por aqui o banco digital tinha ultrapassado
100 mil clientes. Tinha gente até falando que poderia chegar a 200 mil clientes. O N26 é mais um exemplo do complicado momento das startups com os juros em alta no planeta. O Brasil, nos últimos tempos, tem sido um mercado fértil no setor financeiro. Virou praticamente uma fábrica de fintechs, de bancos digitais, criados aí nacionalmente para atender as mais variadas demandas da população, ou também atraindo instituições estrangeiras. Por exemplo, o N26 veio da Alemanha e já foi avaliado em mais de 9 bilhões de dólares. Ele oferecia produtos bancários apenas para clientes brasileiros selecionados, que terão agora as suas contas encerradas nos próximos 2 meses. E por falar nos funcionários, eles tinham cerca de 80 funcionários no Brasil. Esses funcionários, a empresa avisou que eles poderão se candidatar para vagas em operações na Europa. Mas é se candidatar para as vagas, não tem garantia nenhuma de emprego para cerca de 80 funcionários baseados na cidade de São Paulo. Vamos girar o assunto agora porque a dona de patinete elétricos, muita gente vai lembrar recentemente, patinetes elétricos, bicicletas para aluguel, que é a Grow, ela teve a falência decretada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Para quitar as dívidas, a sentença prevê a venda dos bens da companhia no prazo de 180 dias. Além disso, a decisão solicita que o administrador judicial apresente um plano detalhado ao magistério com os ativos adquiridos a partir dessa venda. A Grow nasceu da fusão de 2 startups, a mexicana Green, de aluguel de patinetes elétricos na América Latina, e a brasileira Yellow, que loca bicicletas. Muita gente vai lembrar, em São Paulo virou uma febre durante um tempo, na Avenida Faria Lima só se via aquelas bicicletas amarelas. Nessa fusão, tanto Yellow quanto Green passaram a oferecer 35 mil patinetes e bicicletas em 7 países. Em 2020, a Grow anunciou mudanças na operação do Brasil com a retirada das bikes e dos patinetes em 14 cidades. Poucas semanas após a redução da operação por aqui, a empresa foi vendida para a antiga dona do site de descontos, Peixe Urbano, que também entrou em colapso financeiro. A marca se tornou bastante conhecida, principalmente pela presença massiva nas avenidas, como eu falei, a Avenida Paulista, teve a Faria Lima, ambos aí considerados polos financeiros do país. Agora deixa eu fazer uma pergunta, será que vale tudo isso? Vamos falar da Shein, ou da Shein, como muita gente fala. Ela espera ser avaliada em até 90 bilhões de dólares em uma eventual oferta pública de ações nos Estados Unidos, o chamado IPO. Ela é presente aí em mais de 150 países, gigante aí do varejo, gigante mesmo, famosa aí no segmento chamado fast fashion. Ela já disse a potenciais investidores que pretende abrir o capital, mas ela deixou a data em aberto, como muita empresa, incluindo aqui no Brasil, por conta do momento incerto do mercado financeiro. Nas negociações privadas, a avaliação da Shein caiu abaixo dos 66 bilhões de dólares obtidos em maio em uma rodada de financiamento. A Shein mexeu com o varejo em boa parte do mundo, em especial no Brasil. No ano passado, por exemplo, a varejista vendeu 7 bilhões e 800 milhões de reais por aqui. Isso é 4 vezes mais do que no ano anterior e representa 27% do comércio de roupas e calçados no país, segundo um relatório do Itaú BBA. A Shein levantou um comércio eletrônico de moda capaz de bater de frente com marcas como a Zara. O segredo, qual que é o segredo segundo ela? É ter um sistema avançado de análise de dados. Com isso, a empresa consegue oferecer uma variedade de novos produtos a preços muito, muito baratos, ao mesmo tempo em que mantém o estoque baixo. Como isso é possível? Porque ela usa dados em tempo real para analisar o comportamento dos consumidores e prever, veja só, o que eles querem comprar.
Bem, e a Apple apresentou a nova linha de chip que vai começar a equipar parte dos computadores. É o M3, ele chega com desempenho até 30% mais rápido do que o chip M2 e 50% mais veloz do que o chip M1. A novidade vai equipar primeiro a linha iMac e também a MacBook Pro. Mas os preços são bem altos, na verdade. O novo MacBook Pro pode chegar a R$ 38.999. É muito caro, né? E tem o iMac também, que é R$ 18.499. E para avaliar essas novidades, nós recebemos aqui no Business o youtuber e especialista em tecnologia, o Dudu Rocha, uma referência aí em análise de produtos. Dudu, como é que a Apple consegue ser competitiva com esses preços tão altos? Porque a gente está falando aí de um preço de 39, quase 40 mil reais. Seja bem-vindo, Dudu, aí ao Business. Obrigado aí, Bruno. É um prazer aí estar com vocês. E, cara, é daí para pior, né? A Apple já pratica uns preços altos. Eles conseguiram criar essa fanbase e esse universo dentro do mundo Apple, né? Muitas vezes a gente briga na questão de preço, mas eu parabenizo a Apple porque não é fácil fazer o que eles fazem, né, com os usuários dele. E você falou aí 37, 38 mil, eu acho que vai acabar vindo mais alto, porque tudo começa todo ano todo ano que começa o produto chega aqui, eu fiz um sinal de surpresa, porque para mim 38 mil reais já é caríssimo, e você falou que vai vir mais caro ainda. É porque toda vez o lançamento eles estipulam um valor. Aí começa a demanda, a galera fica esperando. Tem muita gente esperando, os caras começam a galgar o preço. Já teve o iMac valendo aqui 130 mil, 140 mil, cara, para você ter uma ideia. O negócio é complicado. Agora, deixa eu mudar um pouco de assunto, porque teve novidades também. Pode tirar a tela aí da Apple, porque eu vou falar de outra empresa agora, da chinesa Xiaomi. Porque é o seguinte, a empresa de tecnologia apresentou a linha 14 dos smartphones. Eu já vou chamar o Dudu aqui para comentar sobre isso. Novas câmeras, processadores top de linha e uma disputa ferrenha diante das rivais, da Apple, que a gente acabou de falar, e também da Samsung. Deixa eu chamar o Dudu Rocha de novo. Essa nova linha da Xiaomi, ela tem poder aí de fogo para um embate diante do iPhone 15, que acabou de ser lançado pela Apple, por exemplo? Tem, cara, tem muita força, ainda mais ela vai ser a primeira marca, vai ser o primeiro dispositivo, a primeira linha a vir com o Qualcomm Snapdragon 8 geração 3, que é no mundo aí tecnológico a grande concorrente da Apple no quesito processadores, processamento, potência de fogo. Então tem sim, todas as câmeras são de 50 megapixels, uma resolução absurda. Já não existe mais essa coisa, se você pegar todos os tops de linha de todas as marcas hoje, todos eles batem de frente, não tem mais essa hegemonia isolada da Apple no mercado. Ô Dudu, quando foi lançado os novos iPhones 15, faz algumas semanas a gente entrevistou aqui um profissional também, um analista que acompanha o setor de tecnologia e foi para os Estados Unidos acompanhar esse lançamento da Apple. E ele contou para a gente aqui no Business que um detalhe chamou a atenção dele, que as lojas que ele percorria da Apple, né, ele foi em Nova York, foi em Washington, elas não estavam tão cheias quanto em outros lançamentos da gigante americana. Será que é um sinal de alerta aí da Apple? Já faz uns 3 anos que acontece esse fenômeno, né? Eu já tive, né, a chance de ir buscar uma vez lá fora, só para testar mesmo, para ver como é que... Eu fui lá negócio e acabei indo. É uma experiência muito doida você ver a reação das pessoas, mas o que acontece muito é o lance do online. A Apple criou um ecossistema ali onde você compra online e só vai lá para retirar. Então aquela aglomeração de pessoas que passavam a noite na fila ainda existe, mas é muito menos que antigamente. Então hoje você compra online, é o caos quando os caras batem lá o sininho, pode comprar, os caras compram e na retirada tem 2 filas, uma fila que é só para a galera retirar e vai embora, e uma fila que a galera fica para comprar e depois retirar. Então, devido a essa jogada muito acertada da Apple de abrir essa opção online, você não vai ver aquele
fuzuê que tinha antigamente. Ainda tem, mas nada perto do que era. Agora, esses próximos celulares, estou falando da Samsung, Xiaomi e Apple, o que você acha que tem mais futuro aí em termos de novidades que realmente pode mexer com todo o mercado, Dudu? Você que acompanha todos esses lançamentos. Cara, o futuro do mercado mobile são os dobráveis. A gente já chegou num nível que não tem mais para onde ir. O próximo passo agora é diminuir os nanômetros para poder o chip, toda a parte do dispositivo interno ficar menor para sobrar mais espaço para aumentar a câmera. Agora é isso, câmera, sensor maior, inteligência artificial. Inteligência artificial vai dominar a experiência do usuário no smartphone. Então todas estão atrás disso. Você pega o iPhone 15 agora, a NPU faz 18 trilhões de processamentos por segundo. Já o Snapdragon 8 geração 3, que vai vir no Xiaomi, faz 45 trilhões de processamentos em inteligência artificial e câmera. Não tem mais para onde ir, então as empresas começam a optar pelos dobráveis, entendeu? Que é parte para aquele lance que eu acabei de falar, a experiência do usuário. Você tem ora tablet, ora smartphone, ou então smartphone que dobra, fica pequenininho para você guardar. Os dobráveis são a bola da vez aí. Bem, nós conversamos com Dudu Rocha, um especialista em tecnologia. Dudu, obrigadíssimo pela presença aqui no Business. Obrigado vocês. Agora deixa eu fazer uma pergunta ousada aqui no Business. Por acaso você entraria num Uber sem motorista? Eu faço essa pergunta pois a gigante de mobilidade anunciou que os usuários da região metropolitana de Phoenix, no Arizona, nos Estados Unidos, poderão pedir um veículo da empresa e fazer o trajeto em um veículo autônomo sem motorista. A iniciativa dá a largada numa parceria entre a Uber e a Waymo, que é uma empresa do Google focada em veículos autônomos. Como é que vai funcionar essa novidade da Uber? O passageiro, quando pedir um carro, ele vai ser informado se há veículo disponível sem um motorista. E aí já começa um monte de surgir várias perguntas nesse mundo novo, né? Por exemplo, eu vi essa pergunta por aí. Como abrir a porta do carro se não há motorista para destravar as portas? É uma pergunta legítima, tem gente falando aí nas redes sociais, né? A gente traz a resposta aqui, não precisa se preocupar. Quando o carro chegar, o usuário usa o próprio aplicativo para destrancar as portas e entrar. Na Califórnia, a Waymo já oferece o serviço de táxis autônomos, fazendo milhares de corridas por semana. Mas nem tudo funciona como o planejado. Casos recentes de acidentes aconteceram. Há 2 semanas, inclusive, a Califórnia baniu a circulação da Cruise, que é uma empresa de carros autônomos da General Motors, depois de um incidente envolvendo um pedestre. E agora fica aquela pergunta, né? Será que essa iniciativa aí da Uber vai pegar? A gente vai seguir acompanhando, né? Imagina isso no Brasil. Será que isso ia dar certo? Carro sem motorista? E com essa notícia da Uber eu me despeço. O Business vai ficando por aqui. Muito obrigado sempre pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que nosso encontro é aos sábados, às 15h, e tem uma reprise também às 10h30 da noite. Tenham todos um ótimo final de semana e sempre bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau, tchau. Oferecimento Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. Realização Jovem Pan News.